Por que não ter experiências extraordinárias? Tem aqui ele que é um especialista, Alexandre Pereira. Meu nome é Alexandre Pereira, eu sou professor e escritor. Eu sempre fui interessado por temas transcendentes. Então entender a vida após a morte, as experiências fora do corpo, elas são um processo natural do ser humano. Estão abertas as inscrições do curso EFC, Experiência Fora do Corpo. Para quem sabe reencontrar parentes, provar que existe a vida após a morte, saber de onde você veio, ampliar o autoconhecimento, se ajudar outras pessoas, ter ideias inovadoras, enfim, são múltiplas vantagens da experiência fora do corpo. Se tiver interesse, dá uma olhada aqui no primeiro comentário desse vídeo, onde eu te mostro o link para você saber mais desse curso extraordinário. Muito boa noite, Semente na área aqui, começando mais um episódio aí da semana. Muito calor, SP e chuva ao mesmo tempo. Tá muito louco esse tempo aqui em São Paulo. Hoje começou com muito frio, pelo menos lá no meu bairro. Foi muito frio, na Moca. E agora tá quente. Então, tá loucura. Então, boa noite aí pra quem tá chegando. Quem chegou e quem vai chegar. Pra todo mundo aí. Recadinhos que eu dou sempre aqui, rápidos. Se inscreva no canal, toque no sininho pra receber as notificações. Se inscreva no nosso canal de cortes. O Cortes do Cafofo do Black. Tem o grupo do Telegram também na descrição. Se vocês quiserem aí, pode entrar. Sempre dou uma passada lá para trocar uma ideia. Também seja membro do canal para dar uma força aí. Vocês não sabem como isso ajuda. Tá bom? Rapidinho, só dar aquele toque para vocês, nossos patrocinadores. Bruxarina, velas personalizadas aromáticas. Só chegar lá no Instagram, colocar @bruxarina, beleza? 10% de desconto com o cupom do Cafofo do Black. Temos também a Del Fragrância. Você quer uma fragrância personalizada para você, beleza? Fragrâncias feitas na sua medida, beleza? Mesmo esquema, vai no Instagram, coloca lá Bruxarina, 10% de desconto com o cupom do Cafofo. E Arquei Cosmética, que tem produtos naturais, como sabonetes, gel para cachos, shampoos, né? Condicionadores, mesmo lance. Vai no Instagram, 10% de desconto com o cupom do Cafofo, que vocês vão conseguir um desconto bacana. Nosso convidado de hoje, da hora, grande Felipe Rocha, parceiro aqui, conheci lá no evento do Paranormal. Vamos falar um pouco de coisas xamânicas. Mestre xamânico? Mestre não, estudioso. Estudioso. E antes da gente começar o nosso papo, Fê, aqui ó, presentinho pra você, tá bom? Ô, meu irmão, maravilha. Uma fragrância aí. Bom demais. Da Del Fragrância. Dá uma olhadinha aí, se quiser sentir, tá liberado. Só erva boa, é bom demais. Aí, pra ficar cheiroso. Lindo. Dá até um axé aqui já, né? É, com certeza. É isso. Então, gratidão, meu irmão. que isso, tamo junto, você sabe, né? Da Del, tamo junto. Da hora. E felicidade de você ter aceito aí. Pode deixar. Ter aceito aí, Fê. Eu que agradeço, meu irmão. Sempre bom poder falar aí um pouco, né? Dessa história, desse caminho. Da hora. Demais. Então eu vou começar com aquela pergunta clássica do canal, que eu pergunto pra todo mundo que vem aqui a primeira vez, que como foi o seu despertar assim dentro da espiritualidade? Como a espiritualidade veio pra você? Porque todo mundo tem uma história, nem todas são iguais, né? Todo mundo tem uma história às vezes tranquila, às vezes mais punk, né, mais maluca. Como que foi pra você, assim, seu caminhar, né? Como começou isso? Perfeito, meu irmão. Acho que eu tô despertando ainda, né? Tô despertando na medida em que eu caminho. Acho que é uma sucessão de despertar que a gente vive todos os dias. Mas se for para colocar um marco assim mais importante, acho que eu me recordo quando eu era bem novo lá em Vitória do Espírito Santo, né? Sou de lá, minha terra.
E minha família materna, sobretudo, sempre teve uma conexão forte com o espiritismo, com Kardec, com Chico Xavier. Então, desde muito novo, eu tive contato com a literatura espírita, com o kardecismo, cheguei a frequentar centro espírita. Minha mãe chegou a psicografar, Legal, hein? mesa branca. Mas o meu despertar espiritual ele veio de uma forma muito traumática, como acontece com muitas pessoas. Traumática porque à época eu era muito novo, não tinha repertório para lidar com a informação da maneira como ela me chegou. Tive uma experiência mediúnica muito novo, tinha coisa de 7 para 8 anos. Nossa, muito novo. Bem novo, né? E mexeu bastante comigo. Eu estava em Vitória, Espírito Santo, e passei por uma experiência em que os espíritos conversaram comigo, tentaram comunicação comigo direta, através de um aparelho eletrônico, um rádio relógio, que eu nunca vou esquecer, estava do lado da cama da minha mãe. Você tava no quarto da sua mãe? Estava no quarto da minha mãe, deitado, É. e aí o rádio começou a chiar, como se fosse fora da estação. Assim, eu tenho poucas memórias vívidas da minha infância, mas essa eu me lembro com muita nitidez. Essa não tem como esquecer, né? Não tem como esquecer. E aí eu comecei a escutar o rádio fora da estação, estava sozinho em casa, esperando minha mãe chegar do trabalho. E aí eu diminuí o volume da TV, devia estar assistindo um desenho animado, alguma coisa assim. E eu comecei a andar pelo quarto, para perceber de onde estava vindo aquele som. E aí eu vi que estava saindo aquele radinho relógio clássico. Ele estava fora da estação, chiado, aquele barulho esquisito e tal. E aí, na medida em que eu me aproximava, ele diminuía. E aí, achava aquilo estranho, eu voltei, deitei na cama umas 2 vezes. E na terceira vez que eu fiz esse movimento de colocar o ouvido no rádio, eu escutei. A mensagem era comunicação dos mortos, comunicação dos mortos, comunicação dos mortos. Repetiu algumas vezes assim. E aí a próxima lembrança que eu tenho, eu já estava agarrado no portão da minha casa, voltado para a rua, esperando minha mãe chegar. Ela me soltou do portão, estava estatelado, petrificado. Quase com um estado de choque, assim, né? Tinha coisa de 8, 9 anos, por aí. Minha mãe teve uma presença de espírito muito forte, que ela falou, você tem uma escolha para fazer agora. Você pode começar a desenvolver a sua mediunidade, eu vou te auxiliar nesse sentido, ou você pode conversar com os espíritos e dizer a eles que você não quer abrir essa porta nesse momento. Mas essa é uma porta que não se fecha, né? Você consegue encostar ela um pouquinho, mas no perfeito tempo a espiritualidade chama você né? para sua missão. E aí passaram uns bons anos aí, coisa de década. E aí quando eu tinha meus 20 e poucos, eu voltei a me aproximar da espiritualidade. Não vou dizer espontaneamente, porque eu acredito que eles já estavam me chamando. Certo. Eles me deram o direito de pensar que eu que estava escolhendo. Quando, na verdade, acho que quando se trata de mediunidade, sobretudo, é um acordo que você faz muito antes de vir para cá. Não tem muita escolha. E aí eu voltei a me aproximar de algumas linhas mais sutis, o reiki, aí voltei a estudar um pouco do espiritismo. E o xamanismo apareceu na minha vida mesmo em 2014. Então, vai fazer 10 anos aí que eu conheci o xamanismo, né, através da ayahuasca, medicina da ayahuasca, que eu considero que foi o meu grande despertar, porque ali aquela porta que eu tinha encostado, que eu comentei, a medicina veio chutando a porta e tudo se abriu, eu senti, vi e recebi principalmente, né, um chamado de que eu iria trabalhar com isso, não sei por quanto tempo, eu já tinha trabalhado em outras vidas e teria de trabalhar novamente. E aqui estou, né, trabalhando com xamanismo, com os saberes ancestrais, com as tecnologias da floresta, com as substâncias. Da hora, cara. Eu tô bem. E aí, como é que foi pra você? Pra mim foi uma experiência boa, né? Porque eu escuto gente falando que não foi legal, mas pra mim foi muito boa. Mas foi muito louca. É. Quando eu tomei a ayahuasca, acho que veio o meu despertar de novo. Que aí sabe quando você começa a se interessar de novo pelo lado da espiritualidade? Quanto tempo isso? 1 ano. 1 ano, então tem pouco tempo que você teve contato com ela. 1 ano. E aí deu uma boa sacudida. Deu. Onde eu tomei é um lugar legal, bacana, tem todo um aparato ali, um pessoal te auxiliando. Eles falaram que você passa mal, né? Mas falaram o que eu passei mal foi tranquilo. Assim, que eu tava
Vamos dizer que eu não tava tão sujo, né? Tá certo. Mas foi maluco, cara. Sua peia não foi tão forte assim. Eles chamam de peia em algumas tradições. Já ouviu falar da tal da peia? Já ouvi falar. Porque Já ouvi peia, o pessoal acha que é o passar mal, vomitar, a coisa toda. Mas em algumas tradições ayahuasqueiras, alguns grupos, o pessoal chama peia de processo espiritual de intenso aprendizado. Porque aí você relativiza um pouco a peia como algo ruim, né? Que nem quando a gente fala passar mal. A gente brinca lá no nosso grupo que quando você toma ayahuasca, você não passa mal. O mal que você está carregando que passa por você e vai embora. Então, é uma limpeza, né? Então, eu não passei. Não passei tão mal, né? Vamos dizer assim. A limpeza não foi tão intensa. Né? Porque eu já vi bastante relatos que tem gente que é mais duro. Mas a experiência que eu tive foi bem legal, assim. Bem diferente, assim. Muito lindo. É muito forte, né? É uma sensação familiar. Quando a gente chega ali, e a minha foi na segunda dosagem. Que você sentiu forte mesmo. Na primeira, fiquei ali, tranquilo, né? Mas quando bateu a segunda, aí eu tomei, né? E aí o pessoal começou a colocar uns cantos xamãs, aí bateu, mano. Aí é forte, Aí né? é forte, velho. Quando você vai ver, você já tá envolvido. É isso aí. Ô, Fê, como que foi a sua, velho, a primeira? Você lembra? Você lembra, assim? Lembro como se fosse ontem. Foi 2014, né? Tava passando por um momento delicado na família, que a minha avó materna estava prestes a fazer a passagem, tinha sido diagnosticada com câncer terminal, e ela sempre foi o esteio, né? O pilar da família, tudo girava em torno dela, e mexeu muito com a minha estrutura familiar. Eu já estava novamente tateando o universo da espiritualidade, eu estava estudando uma coisa aqui, uma coisa lá, já estava lendo sobre a ayahuasca há algum tempo, me preparando de alguma forma para ter esse contato com a medicina. E aí, quando ela estava prestes a fazer a passagem, um amigo muito querido me convidou, né, e se abriu essa possibilidade de eu conhecer a ayahuasca pela primeira vez. Foi lá em Pedro de Toledo, interior de São Paulo, dá umas 4 horas daqui, 4, 5 horas. E foi muito difícil. Foi muito difícil porque eu estava carregando muita coisa. Eu muito novo vinha de um período de muita festa e a doideirada, a coisa toda. E eu percebi que isso estava me afetando bastante, né? Principalmente porque eu já sabia, desde sempre, que eu tinha um chamado espiritual. Eu já sabia que aquela porta estava encostada, que não ia ter como eu fugir da minha missão, do meu propósito por muito tempo. E ali, como eu falei, a porta escancarou. Eu tive uma peia forte, processo de limpeza bem profundo, contato com os meus guias e uma certa resistência, alguma relutância de perceber que eu iria trabalhar com aquela planta. Não só eu voltaria a consagrar outras vezes, isso ficou claro para mim no primeiro copo que eu tomei, mas eu tive a certeza de que eu iria trabalhar com a ayahuasca. Se não para o resto da minha vida, mas por um bom tempo. Foi a orientação que eu recebi. Então foi difícil, eu vi, eu senti, eu vomitei, eu estribuchei. Então esse foi o pacote completo. Mas é importante que se diga, né? Cada um tem uma história. Isso. Não necessariamente você vai ter um contato com a planta e vai passar muito mal, vai vomitar muito. Algumas pessoas têm experiências muito sutis, muito tranquilas. Cada um é um universo. Não dá para você padronizar, dizer que todo mundo vai enfrentar o mesmo processo. Sim. Você vai enfrentar aquilo que você precisa enfrentar. Você vai se deparar com os demônios que você precisa vencer. Você vai olhar profundamente para aquilo que tem dentro de você e que talvez não precisava mais estar ali. Então, quando a gente fala expansão da consciência num trabalho com a ayahuasca, é ampliar a sua percepção sobre aquilo que você está carregando, sobre as coisas que talvez já podiam ter ido embora, as mudanças que estão sendo adiadas, os novos caminhos que podem ser trilhados. Mas nem todo mundo está preparado para lidar com esse volume de informação, principalmente quando a pessoa está confortavelmente paralisada, estagnada, num lugar de apego, numa relação tóxica, num padrão abusivo. É muito fácil nessa sociedade que a gente vive a gente se conformar com alguns estados enclausurantes, né? Então a peia, ela tende a ser proporcional à intensidade e à força dos nossos apegos.
Quanto mais a pessoa briga, mais difícil tende a ser o processo. Então, não é a substância em si que submete a pessoa à dor, ao desafio. É a nossa resistência em não deixar que aquilo que não nos pertence vá embora de uma vez por todas. A substância em si, ela só vai Na verdade, incidir ela uma só luz. é Ela vai uma mostrar. ferramenta, né? Exato. É uma lupa, em algum sentido, que vai mostrar para você o que eu posso fazer de diferente, o que eu posso fazer de melhor na minha vida. Então, autoconhecimento, expansão de consciência não são caminhos fáceis, porque eles confrontam coisas que nós temos às vezes como absolutas, mas que talvez não sejam tão absolutas assim. Mas abrir mão daquilo que nos adoece, daquilo que nos aprisiona, não é muito fácil, né? A gente tende a se identificar com as nossas prisões, mesmo que a gente tenha a chave para abrir essa jaula. E no seu caso, assim, quando você estava na experiência, depois que você passou por ela, a aceitação foi meia de boa ou você ficou meio assim, tipo, mesmo assim, sabe, relutante? Sim, teve alguma resistência que durou alguns minutos, assim, embora a percepção de tempo fique distorcida também, né? Pra mim ali é como se eu tivesse uma eternidade sentindo tudo aquilo, mas algum tempo depois, coisa de minutos depois que eu tava uma hora deitado no chão, assim, e não tava enxergando essa realidade, tava em outro plano e meu corpo vibrava e eu sabia que eu tava numa outra esfera, eu aceitei esse chamado e abracei aquilo como uma missão mesmo e como uma oportunidade de redenção. Eu dar um rumo para minha vida. Eu estava um tanto desnorteado e a partir dali eu sabia que eu iria caminhar na trilha que eu precisava nessa vida, né? E obviamente que isso não é fácil, não foi a solução imediata para todos os meus problemas. Pelo contrário, eu adquiri uma consciência maior sobre todos eles, que é o que a expansão de consciência nos traz, né? Você adquire consciência sobre o que você precisa mudar, sobre o que precisa trabalhar, o que precisa fazer. Então, sair dali com um volume de informação, a quantidade de tarefa de casa, assim, considerável. Então, ali o trabalho iniciou. Então, foi uma das etapas do meu despertar, né? Mas eu brinco falando sério, que cada experiência que eu tenho com a planta, cada experiência que eu tenho com a espiritualidade é um novo despertar. Que a gente desperta para outro aspecto interno que precisa de um ajustamento, outro apego que precisa ser mandado embora, outra coisinha que você tem que aprimorar aqui e ali. Então ninguém se vê pronto nesse caminho, né? A gente se prontifica a melhorar todos os dias. Todos os dias, com Aquele certeza. que fala que já chegou é porque talvez não tenha conhecido ainda o que é o caminho. Sim. Pelo menos é como eu vejo. Ô Fê, pra galera, né, que tá assistindo e tem vontade de tomar... O que essa pessoa precisa para tomar a ayahuasca, assim, o preparo? O que você pode falar para uma galera? Porque tem muita gente que quer tomar por brincadeira, por zoeira, né? Sim. Já testemunhei alguns casos em alguns grupos que eu participei de pessoas que chegavam pela farra da coisa, né? Tô buscando uma experiência psicodélica, eu quero ver umas mandalas, quero ver uns negócios e tal. E eu digo, tem grandíssimas chances de você se decepcionar ou de você encontrar aquilo que você não está procurando. Porque por mais que às vezes a pessoa busque a ayahuasca por curiosidade, num lugar de desconhecimento, é uma tecnologia muito poderosa que abre muitas portas. Então convém a pessoa refletir muito bem sobre a razão pela qual ela está buscando esse caminho. É só curiosidade? É porque me disseram que é legal, então quero ir lá, ou eu estou procurando uma solução imediata para os meus problemas, uma fórmula mágica, uma panaceia. Isso não existe. Em nenhum caminho espiritual, nenhuma ferramenta, acredito que é capaz de resolver todos os nossos problemas imediatamente, instantaneamente, né? Porque algumas pessoas acreditam que isso é possível porque estão conformadas por essa sociedade capitalista imediatista que coloca tudo na prateleira, né? Transforma tudo num produto. A ayahuasca não é um produto de prateleira, a cura também não é. Então, se você sente esse chamado, ou sente que a medicina, que a substância pode trazer alguma coisa valiosa no seu caminho, estude, procure informações consistentes com grupos que já trabalham com isso há muito tempo. Tomar muito cuidado, porque no YouTube mesmo tem muito vídeo que é mais desinformação do que informação. Porém, mais importante do que buscar um grupo responsável, do que buscar informação para minimamente você se sentir seguro antes da experiência,
é fechar os olhos, olhar para dentro de você e refletir sobre os outros caminhos que você tentou ou não tentou. Antes de buscar a experiência da ayahuasca, antes de buscar uma ferramenta de expansão de consciência, eu sempre sugiro às pessoas antes se dedicarem a esse exercício interno. Será que eu estou mesmo disposta a me curar? Hipócrates que dizia isso. Antes da gente buscar a cura, convém refletir se eu estou disposto a abrir mão daquilo que me deixou doente. Então, muitas pessoas vão até o trabalho com a ayahuasca, mas estão pouco dispostas a fazer as mudanças que elas sentem que já poderiam ter feito. A gente sabe, em grande parte, o que a gente precisa fazer de diferente na nossa vida. A gente sempre sabe. A gente sempre sabe. É só acordar, olhar à sua volta, você já vai ter ali o indicativo do que você pode fazer de diferente. Uma palavra, é um jeito que você responde a um estímulo, é um hábito, é um padrão de pensamento nocivo, Tratar o padrão outro, emocional, destratar o outro, reclamar da vida, abrir a boca para reclamar, mas não ter a mesma facilidade para agradecer. Então, no final do dia, a gente sabe. Então, a ayahuasca, basicamente, ela vai incidir luz, ela vai mostrar para você com mais nitidez, com mais vivacidade, o que está te adoecendo, o que está te aprisionando. Não significa dizer que ela própria vai virar a chave e você já vai sair dali com tudo resolvido. Você sai, normalmente, mais consciente daquilo que precisa ser transformado. E é aí que o trabalho se inicia. O verdadeiro ritual acontece depois da consagração. Ali que a lição de casa tem início. Quando você volta para dentro de casa, quando toma fechada no trânsito, quando lida com alguma frustração, algum desapontamento, uma perda, uma morte, aí que a espiritualidade se desenrola. Então a ayahuasca é uma grande mãe, um espírito que ela vai convidar você a olhar para dentro de si. Olha aqui, o que você está fazendo da sua vida, o que você pode mudar, como posso ser melhor para as pessoas que já estão à minha volta. Então, no final do dia, são questões muito mais simples do que as pessoas querem acreditar. Às vezes a pessoa vai buscando uma revelação, o que eu fui numa outra vida, o que eu vim curar, qual karma que eu vim resolver. E tende a ser muito mais simples do que isso. É no dia a dia, no trato, na convivência, na maneira como a gente se relaciona com as pessoas, como a gente responde às agressões, aos estímulos que vêm do lado de fora. Então, basicamente isso, é refletir mesmo se você está disposto a iniciar esse caminho de autotransformação. Porque uma vez que você bate nessa porta, dificilmente ela se fecha. Eu digo para as pessoas, cuidado quando você pensar que quer expandir a sua consciência. Perceba que parte de você que deseja verdadeiramente abrir essa porta. Porque uma vez que ela se abre, é difícil voltar para o mesmo lugar, é difícil retroceder. Então aquela bênção da ignorância que as pessoas às vezes têm, deixa de existir. Você vai ter consciência sobre os seus descaminhos, sobre os seus desvios, os seus padrões. E a partir dali, cabe a cada um trabalhar ou não, operar ou não a mudança. E outra, e se a galera não quer ter contato com o mundo espiritual, melhor não mexer. Exatamente. Porque e saber a porta que você está batendo. E abre. Abre, e às vezes abre a porta que a pessoa não quer abrir, né? Não estou falando da ayahuasca, mas já vi acontecer também. Às vezes a era da informação, que pode ser a era da desinformação também, às vezes o cara entra no Google, acessa lá, procura o Livro Vermelho de São Cipriano, Alta Magia, Ocultismo. Você consegue fazer um curso online aí de ocultismo, de alta magia, só que às vezes a pessoa não parou ainda para estruturar valores básicos do indivíduo. E aí vai procurar esses caminhos herméticos muito profundos, muito complexos. Isso pode ser profundamente perigoso. Sim. Porque em vez de você se dedicar a questões básicas que você já pode resolver dentro de si, vai buscar essas ferramentas de alta complexidade, você pode colocar a sua integridade psíquica, espiritual em risco e também das pessoas que estão à sua volta. Então, convém humildade sempre no caminho, para saber em qual porta a gente está batendo. Porque nem sempre as pessoas gostam daquilo que elas encontram porque não tomaram o devido cuidado para saber como que eu vou bater, com que intenção, de que maneira. É só curiosidade, é procurando uma diversão, mais uma ilusão para eu acrescentar à minha vida. Então esse é um caminho muito sério, A espiritualidade é um caminho muito sério. Às vezes as pessoas tendem a diminuir a história, achando que é muito simples, muito fácil. É um caminho que todo mundo vai trilhar em algum momento na vida, mesmo que você não trabalhe, não se dedique a isso. Mas aqueles que suspeitam, que talvez tenham vontade de trabalhar com a espiritualidade, ou se aprofundar numa linha filosófica, ou se iniciar numa tradição ancestral como a própria ayahuasca, convém, como sempre, humildade, simplicidade, bom senso
e gradualismo na hora de começar a trilhar esse caminho. Aí a gente caminha melhor. Da hora. E o bom que, que nem eu tomei uma vez só, né? Não tomei mais. E falou que você pode tomar outras vezes, claro, mas nem toda a experiência é igual a outra, né? Pra pessoa. Por exemplo, se eu tomar a segunda, vai ser bem diferente da minha primeira. Certamente. Porque você não é o mesmo, né? Tudo que você passou de lá pra cá, amanhã você não vai ser a mesma coisa, semana que vem também não vai. Então, se eu consagro a medicina hoje, consagro semana que vem, ela vai me apresentar um universo de possibilidades completamente diferente. Eu sempre digo para as pessoas, né? Quer você tenha consagrado nenhuma vez, uma vez ou 10.000 vezes, sempre é uma novidade. Porque o mistério, ele é misterioso. Se você julgar que você já conhece o mistério suficientemente bem, ele vai te dar uma rasteira e vai te mostrar que você está aqui para aprender a ser humilde e se aproximar desse mistério com muita tranquilidade, serenidade, disposição de autoaprimoramento, antes de querer receber uma chave, um código, sabe lá da onde, para oferecer para as pessoas. Então, esse é um cuidado que eu sempre tenho ao falar para as pessoas sobre a medicina da ayahuasca, né? Procure a sua transformação no seu dia a dia, e quando você se abrir para a medicina, se isso vier a acontecer, vá com muita humildade, muita serenidade e com a consciência de que a experiência que você tem hoje pode não ser a mesma que você vai ter na próxima. Certamente não será, eu arrisco dizer. Porque a gente vai sempre mudando, né? A gente vai adquirindo novas permissões, a nossa abertura também é diferente. Às vezes, numa primeira experiência, a pessoa está muito ansiosa, e muitas expectativas sobre o que vai receber. E acontece muito da planta, às vezes, dar um chá de cadeira na pessoa. Fala, hoje você não vai receber nada. Hoje você vai receber 5, 6 horas de silêncio, vai ficar sentadinho aqui, respirando, olhando a sua respiração, lidando com esse barulho que você está trazendo na sua cabeça. Isso já é o trabalho acontecendo. E as aberturas, as visões, as mirações podem vir a acontecer, mas de acordo com o merecimento de cada um, e principalmente eu percebo, né, de acordo com a vontade de cada um de trabalhar, né? Porque muita gente busca as visões, aquela coisa toda, mas não se dispõe com a mesma intensidade a fazer a reforma interna. Que eu acho que é isso. Reforma íntima, autotransformação. Não tem outro caminho. Olha, a minha foi bem bacana. Não tem como esquecer. E eu lembro que eu tive todo o processo. E eu fui pra casa e eu tava sentindo ainda o processo. Vi uns flashes, sabe? A energia ainda tava no corpo. Só no outro dia mesmo que passou. E ela tá aí com você até hoje, né? Independentemente de você consagrar de novo. É entrar em contato com uma inteligência muito antiga, uma vibração muito ancestral. É um espírito de infinita inteligência mesmo, que eu acredito que abraçou o nosso planeta e está aqui se oferecendo para ajudar as pessoas a despertarem para uma nova consciência, para uma nova forma de ver a vida. Mesmo para aquelas pessoas que não consagraram. Eu não tenho esse romantismo de achar que todo mundo precisa consagrar a ayahuasca, que ela é a solução de todos os problemas. Longe disso, né? Então eu acredito que ela está aí, né? Porque é uma inteligência que está diretamente associada à inteligência da Terra, do nosso planeta. E o que está ali dentro do copo é secundário, é coadjuvante mesmo. O que realmente prevalece nessa história é um chamado que a gente recebe todo dia do nosso planeta para a gente ser mais cuidadoso uns com os outros, ser mais cuidadoso com o planeta, com a gente mesmo, com a vida, né, com os nossos ofensores, com os nossos pretensos inimigos. Então, a ayahuasca é um espírito que não está no copo, né? Está na vida, está dentro de nós. Então, você que entrou em contato com a bebida, uma semente que foi plantada no seu coração, semente mesmo, né? Semente mesmo. E floresce todo dia. Cada vez que você lembra da experiência, que você se conecta com a vibração dela, ela se apresenta para você. Eu sempre lembro da minha experiência. Não tem como esquecer. Lindo, foi bem marcante, assim, bem... Porque assim, quando eu fui fazer a experiência, eu não fui pensando em nada, velho. Sim. Tipo, eu quero ver, eu quero que... Mano, eu só fui, cara. Fui bem desencanado. Sim. Bem desencanado. E aí eu fiquei bem surpreso, assim, do que rolou. Do que eu já tinha escutado, né? Da galera, você escuta de tudo, né? É, de tudo. Tudo. Cada vez eu escuto uma história diferente. É
É engraçado, né? Porque o pessoal, às vezes a pessoa nem teve a experiência, mas já tem todos os predicados para se referir à experiência sem ter tido contato com a planta. E outras pessoas que já passaram pela experiência e às vezes no entusiasmo, né, de contar ou até chamar as pessoas, um lugar muito genuíno de, olha, você precisa passar por essa experiência porque ela é transformadora. Então tem de tudo, é muito bonito. Eu gosto de dizer que a experiência com a ayahuasca, para quem já viveu a experiência, não é nem necessário você tentar falar alguma coisa, né? As palavras são desnecessárias. E para quem não viveu a experiência, suas palavras nunca vão ser suficientes. É que nem tentar descrever o perfume de uma flor para alguém que nunca teve contato com aquela flor. Você vai gastar seu repertório, seu vocabulário, você não vai conseguir explicar. Então as coisas da espiritualidade, as coisas do mistério, eu acredito também que a gente só consegue entender minimamente, com muitas aspas, quando a gente está ali, quando a gente se abre para a experiência. Mas é interessante ver a perspectiva de cada um, né, como cada um se refere ao processo, porque no final do dia eu vou estar descrevendo, você vai estar descrevendo o seu processo, a sua jornada, a sua história, tudo que você acessou, tudo que você viu, são seus, né, modo de dizer, mas são as situações que você precisa trabalhar, aprimorar, ou às vezes é só um colinho que você recebe da espiritualidade para dizer para você, tá tudo bem, você está caminhando com retidão, com firmeza, segue o seu caminho. E às vezes é tudo de que a gente precisa para seguir caminhando. Né? Verdade. Às vezes é só uma mensagem ali mais tranquila para a pessoa só entender, né? É isso. Ou confirmar alguma coisa também. Eu lembro que na minha experiência lá, e eu tava com uma galera, tinha um grupo, aí tinha uma menina que ela falou que a experiência dela, ela ficou numa nave e lá ela teve uma confirmação que ela tinha que ela queria estudar tarô e lá falou que tinha uns seres e falaram pra ela que ela tinha que seguir isso. Porque o que ela fazia hoje, ela não era feliz. Maravilhoso. Ela seguiu? Seguiu. É isso. Seguiu. Ela tava chorando lá, toda emotiva, assim, emocionada. Falei, nossa, que legal. A mensagem chega, né? Quando que ela tava em dúvida, tá né? Pronto. Né? Do lance, porque ela tinha um trabalho legal e tal, e ela gostava do tarô, mas ela tava em dúvida. E ali veio a confirmação, veio né? a confirmação. Lindo e ela tava toda emocionada, cara. Muito louco. Ela falou, nossa, não acredito, meu. Veio. Presente, né? É. A pessoa parar ali, respirar, silenciar, fechar o olho um pouquinho. No meio da agitação dos pensamentos, no meio da dúvida, vem a resposta. Vem. É por ali, só vai. E foi. Da hora. Ô, Fê, sabe o que eu ia te perguntar? Como desde pequeno você já tem, né? Começou ali, veio uns negócios, teve um... E por que o xamanismo? Você podia ter ido para qualquer outra vertente, né? Sim. Da espiritualidade. Por que você escolheu esse caminho, assim? O que fez você ser um estudioso? Estudioso da floresta, né? Você definiu bem, estudioso da floresta, porque acho que é por aí. Acho que são duas respostas, né? Primeiro que eu sinto que eu fui escolhido pelo xamanismo. Não no sentido profético, nada do tipo, mas eu sinto que eu recebi um chamado mesmo dessa linha espiritualista, dessa espiritualidade da floresta, né? Desde muito cedo eu percebi, sentia minha conexão com os caboclos, com legal. O povo da floresta. Isso me veio através da ayahuasca, né, que é uma bebida tipicamente ameríndia, ou seja, originária das nossas tradições indígenas, dos nossos povos originários. E aí, mais por uma questão filosófica, né, depois que eu recebi esse chamado, que eu comecei a estudar, a buscar entender o que era o xamanismo, qual era a relação da ayahuasca com esse fenômeno, me encantou o xamanismo pelo fato de que ele abarca todas as outras tradições. Então eu percebi que eu não precisava escolher esta ou aquela. Eu vou estudar o espiritismo, o budismo, o hermetismo, o hinduísmo, o que quer que seja. O xamanismo, por ser a matriz filosófica espiritual mais antiga da história da humanidade, o xamanismo inspirou e inspira todas essas matrizes filosóficas, todas as tradições religiosas, porque é um fenômeno muito antigo, né? Ele se refere ao momento em que o ser humano caminhava de forma mais natural. A gente não tinha aderido a todos esses superficialismos,
esses artificialismos aí que confinam a consciência das pessoas na sociedade contemporânea, nesse modelo ocidental que transforma as pessoas em engrenagens dentro de um sistema muito punitivo, muito traiçoeiro. E o xamanismo é um convite a gente voltar para casa, né? A respirar com mais tranquilidade, a perceber a presença de Deus muito mais perto do que às vezes a gente quer acreditar, como algo muito distante, muito externo, uma figura divina moldada pelas mãos dos seres humanos que em algum momento escolheram se afastar da divindade, da natureza. Então o xamanismo ele propaga a ideia de que a divindade pulsa e habita todas as coisas, todos os reinos. A gente se afasta dessa concepção de que o ser humano é a última bolacha do pacote e passa a reverenciar a presença do sagrado em todas as coisas. Tem uma passagem que eu gosto muito de um filósofo que ele diz: o ser humano é uma espécie muito curiosa. Ele adora um Deus invisível e mata a natureza visível, sem perceber que a natureza visível que ele mata é esse Deus invisível que ele adora. Então, para mim, essa é uma boa forma de compreender o xamanismo como caminho espiritual. A gente deixa de procurar tanto do lado de fora e silencia para encontrar do lado de dentro, né? Essa floresta úmida e verdejante que traz para a gente as respostas que a gente procura. Não está nada fora, está tudo dentro. A gente, claro, busca ferramentas, busca o auxílio das pessoas que a gente ama, a gente busca outros caminhos que podem nos ajudar a sair do nosso estado de distração consciencial, mas no final do dia, o ser humano ele pode muito mais do que a nossa sociedade, do que o sistema quer fazer a gente acreditar, né? Então o xamanismo é um caminho de descoberta interna muito profundo, né? Você faz as perguntas e você encontra as respostas. Ah, legal. Na desnecessidade de figuras sacerdotais ou de escritos dogmáticos, de preceitos rígidos. É um caminho de liberdade espiritual. É voltar para aquilo que a gente conhece muito bem, que foi a sensação que você teve lá na ayahuasca, né? Os aromas da floresta, a sensação, o toque do tambor, tudo isso está dentro da gente, está no nosso DNA, a gente não esqueceu isso. A gente está momentaneamente esquecido, porque a gente se afastou do nosso estado natural. Então o xamanismo me encanta porque ele abraça todas as religiões, todas as filosofias e mostra que no final do dia é tudo a mesma coisa. O ser humano que fica nessa bobeira aí de dizer qual Deus é mais legal, qual Deus é mais poderoso, qual caminho que é o mais certeiro para chegar até a compreensão da divindade. O xamanismo vai mostrar que o caminho é a natureza, não só a natureza visível, mas a natureza interna. A gente voltar para dentro e ali encontrar as respostas, as curas, as oportunidades de transformação que a gente está procurando. Isso é o que você está falando e eu tô lembrando da minha. E é isso mesmo. É isso mesmo. Às vezes você vem pra você e você fala, caramba, meu, é uma coisa que eu sempre pensei, sempre imaginei, só veio uma confirmação. Tá tudo aí, né? Tá tudo aí. Aí vai da pessoa acreditar, né? E aceitar, saber aceitar. É isso, meu irmão. Aceitar que é o duro, né? Na maior parte das vezes. Não, mas se você já foi ali aberto, tem que aceitar, né? Você já foi pra tomar, né? A ayahuasca ali, eu acho que a pessoa tem que ir aberto para o que vai vir. Né? Recomenda-se a abertura, né? Porque se não tiver aberto, não vai receber, né? Ou vai resistir diante da primeira imagem que vier, a primeira sensação que indicar para a pessoa, é isso aqui, talvez não seja isso, vai por ali. Então essa abertura, como eu sempre falo, é fundamental mesmo. Fundamental. Qualquer terapia, inclusive, né? Não só a experiência com a ayahuasca, se a pessoa não estiver aberta e não estiver disposta a fazer o que precisa ser feito, muito difícil, né? Eu não acredito em porque milagre é o nessa que história. você falou, já ouvi gente falar, eu fui lá e não aconteceu nada. Fiquei lá sentado e tô meio de bobeira. Mas aí você sente que a pessoa não foi aberta, sabe? Sim. Às vezes esperando muito, ou às vezes com muito medo, muita expectativa, ou às vezes o contexto não favorece a abertura. A planta é tão inteligente, a espiritualidade é tão perfeita que em muitas situações o portal não se abre porque ali não era o contexto mais adequado para que a pessoa vivenciasse essa abertura, experienciasse essa potência que a força da floresta traz para as pessoas, né? Então são muitos os fatores envolvidos numa experiência com a ayahuasca.
como você mesmo falou, né? Às vezes a pessoa vai esperando algo muito transcendental, ou muito diferente, e a medicina, a planta, a espiritualidade vai trazer para você uma sugestão muito simples. Eu brinco com as pessoas, às vezes você chega aqui, eu falo no nosso trabalho, né? Achando que você vai entrar em contato com os arturianos, com seres de outras dimensões, e você vai passar 5 horas olhando para o seu cunhado. Né? Vão vir as imagens de como você está se relacionando com o seu cunhado, a briga lá no almoço de domingo, coisa da política, e você vai ter a oportunidade de fazer uma mudançazinha, uma virada de chave aqui na sua vida, que isso vai repercutir em tantos outros aspectos da sua jornada. Nem sempre o que a gente acha que precisa ser curado é o que realmente precisa ser curado na nossa vida. Às vezes a pessoa procura a experiência com a ayahuasca com a convicção de que ela precisa resolver a questão com o pai, por exemplo. E em muitas situações essa é só a pontinha do iceberg, mas tem todo um emaranhado inconsciente lá embaixo que pode ser revelado para você e que é uma questão que pode ser muitas vezes mais importante do que aquela que você acredita que é mais importante naquele momento. Por isso que a abertura é fundamental. Estar aberto, estar entregue, confiar que a espiritualidade sabe mais do que a sua cabeça, sabe mais do que a sua expectativa. Você vai receber o que precisar receber. E só falando pra galera, nem sempre o que vai vir é lance de cura também, né? Às vezes a pessoa, que nem você falou, a pessoa que vai, tô com vários problemas, eu quero ir lá para ser curado. E nem sempre é assim. O que veio para mim não teve nada a ver de cura. É porque quando a gente fala cura, é importante dizer também, cura no xamanismo a gente se refere a esse termo de uma forma mais ampla, né? Curar é cuidar. Né? Então você vai para cuidar de algum aspecto interno que está carente de mais atenção, de mais cuidado. Então quando a gente fala, no nosso grupo a gente nem fala muito isso, mas a gente vê em outros grupos, né, que a cura sempre acontece. E eu acredito que, de fato, em algum nível a cura sempre acontece, porque alguma coisa é transformada, alguma coisa muda ali dentro de você. Mesmo que você não consiga captar aquilo racionalmente, mas alguma coisa acontece. Nem que seja um desconforto, um incômodo que vai se revelar nos próximos dias, você vai olhar para alguma situação de uma outra forma, você vai lidar com algum estímulo de uma maneira um pouco diferente, ao ponto até da pessoa às vezes estranhar, nossa, mas eu não sou assim. Como que eu agora escutei essa ofensa aqui e respondi com mais serenidade, não julguei aquela pessoa quando ela fez uma coisa que antes despertava o meu julgamento? É a espiritualidade já atuando, né? A abertura espiritual que vai repercutir nos aspectos básicos da vida, do dia a dia. Isso é curar a nossa condição humana, curar a nossa humanidade abstraída da sua possibilidade de transcender os aspectos melancólicos da matéria com os quais a gente se envolve às vezes, né, de achar que a pessoa está fazendo alguma coisa para nos agredir, ou de achar que tem uma força divina que está me punindo. No final do dia, a gente está aqui para reparar coisas que nós mesmos semeamos, que nós mesmos plantamos. Isso relativiza até as dores que a gente vê na humanidade. Né? É um grande processo de cura planetária. Tudo que a gente vê de inconsciência, de violência, de miséria no nosso planeta. Olhando num contexto maior, o Espiritismo fala sobre isso com muito cuidado, é um grande processo de cura que a nossa humanidade está atravessando para a gente chegar num lugar melhor em relação a onde nós estamos hoje. Então essa loucura toda que a gente está vendo hoje é um processo de transformação profundo. Né? São fístulas, são chagas que estão se rompendo no planeta. E esse sangue que está manchando a Terra, às vezes literalmente, né, é um processo de transformação profundo. A nossa Terra tem um poder de se regenerar, tem um poder de se curar. E nós também, obviamente, temos esse poder. A gente tem o poder de aprender com os nossos tropeços, com os nossos desvios. E eu confio que tudo que a gente está atravessando é a oportunidade da gente despertar num lugar melhor. Né? Despertar do sonambulismo. Fei, queria que você falasse quais pessoas podem tomar e quais pessoas não. Tá, de uma forma bem objetiva, tá? Hoje é altamente desaconselhável a medicina da ayahuasca. Falo medicina porque medicina vem do latim medere, que também é tudo aquilo que tem o poder de transformar. Eu acredito que a ayahuasca tem um poder de transformação muito grande. Mas a ayahuasca,
ela é desaconselhável para pessoas que têm um histórico de surto psicótico, por exemplo, ou alguma condição mental, alguma condição psíquica já debilitada. E isso muito menos por conta da planta e muito mais por conta das aberturas, das revelações que a planta pode trazer para a pessoa. Então pensa que a gente vive numa sociedade que faz a gente acreditar que a vida se resume a fazer dinheiro, acumular, construir mais, me relacionar, eu tenho filho, eu deixo um legado, faço um pouco mais de dinheiro, trabalho um pouco mais, e às vezes a gente chega no final da vida e viu que a gente não viveu. Então, abrir a nossa percepção para uma realidade maior, para uma realidade extraordinária, pode ser um baque para muitas pessoas. Então, é recomendado algum nível de estrutura psíquica, de estrutura emocional, antes da gente buscar a experiência com uma substância psicodélica que vai abrir a nossa percepção e vai fazer a gente lidar com muitas questões sensíveis, conteúdos psicológicos profundos, traumas muitas vezes profundos. Então hoje eu desaconselho, e a ciência, embora isso não seja algo categoricamente colocado, mas é desaconselhado desaconselhada a experiência da ayahuasca para pessoas que já têm um histórico de surto psicótico na família, um histórico familiar, pessoas que estão fazendo uso de medicamentos antidepressivos de algumas categorias específicas, né, inibidores da monoaminoxidase, inibidores seletivos da recaptação da serotonina. São algumas categorias de antidepressivos, fármacos que farmacologicamente não podem interagir com a substância da ayahuasca, que pode levar a um estado, uma crise serotoninérgica, algum outro estado neural que pode dar algum problema. Muito embora isso também não seja ainda categoricamente comprovado, mas na dúvida, resumidamente, desaconselhada a experiência com a ayahuasca para pessoas que têm já um histórico de transtornos psíquicos e pessoas que estão fazendo uso de medicamentos antidepressivos. Para isso, o mais aconselhado é que a pessoa faça um desmame aconselhado, orientado pelo seu profissional, pelo seu médico, para que então a pessoa possa passar pela experiência da ayahuasca da melhor forma possível. Não só por conta dessa possível interação química, mas também porque o antidepressivo ele constitui um obstáculo, né, para que você possa se conectar com a vibração sutil da planta. Então ela vai ter que contornar, driblar uma substância ali que é pesada, não só quimicamente falando, mas metafisicamente, espiritualmente falando. Os antidepressivos eles bagunçam significativamente a nossa constituição vibracional, né, o nosso campo vibratório. Então, também por isso é recomendado que a pessoa faça um desmame gradativo, acompanhado pelo seu profissional. Essas são as duas situações que mais desaconselham uma experiência com a ayahuasca. Fora isso, é o que eu sempre recomendo para as pessoas, né? Buscar um grupo que você sinta absoluta confiança, né, que tenha a legitimidade para trabalhar com essa planta, que tenha autorização legal para trabalhar com essa planta. Hoje, a ayahuasca ela é liberada para a utilização religiosa por grupos que estão constituídos para trabalhar com essa medicina. Então, nem todo grupo tem esse respaldo para trabalhar com a substância. Então, é ter esse cuidado, né? Cuidado consigo próprio, porque a ayahuasca ela vai convidar você para um mergulho interno profundo e é interessante que você esteja protegido no ambiente com pessoas que sabem o que estão fazendo, que vão te orientar, vão te instruir a respeito dessas substâncias que eu mencionei, vão conversar com você antes para saber o seu histórico, para saber de onde você vem, o que você procura com aquela experiência. Grupos que vão te orientar a respeito da preparação nas semanas, nos dias que antecedem a experiência com a planta. Preparação que envolve basicamente alimentação, meditação, né? Tentar, na medida do possível, caminhar a sua semana, aquele período antecedente à experiência, de uma forma mais tranquila, mais serena. Para mim pediram. É fundamental. Pediram. Nem todo grupo vai pedir, né? Mas é um cuidado que a gente entende que é mínimo, né? Para lidar com pessoas que vão até você procurando essa experiência que é profunda, que é intensa, né? Não é uma coisa simples, não. Isso é importante de ser dito. Ô Fê, você fala bastante das curas da natureza, né? As curas da floresta. Quais são as outras que tem? Né? Você deve conhecer várias, né? Que a ayahuasca ficou bem conhecido, mas sim, super conhecida, todo mundo conhece. Mas deve ter outras também, né?
Infinitos, né? Se a gente falar no campo dos enteógenos ou psicodélicos, ayahuasca, psilocibina, né? Que princípio ativo dos cogumelos mágicos, o LSD, o MDMA. A gente está no campo das substâncias psicodélicas que vêm sendo objeto de profundos estudos científicos que já estão muito próximos de atestar a eficácia terapêutica dessas substâncias. Algumas estão com estudos mais avançados. Então, são infinitas substâncias psicoativas que tem na natureza, que há milhares de anos já são utilizadas, consagradas em contexto ritualístico de autoconhecimento, transformação, cura. Né? E se a gente sair do campo dos psicodélicos, das substâncias psicoativas, muito conhecidas no meio do xamanismo, aí são infinitas as ferramentas, né? Porque a gente pode se curar através de tudo, né? Da música, da respiração, da dança, da conversa, da troca, do silêncio. Então são infinitas as ferramentas que a gente tem à disposição para alcançar um estado de equilíbrio e uma vida mais harmoniosa, mais consciente, mais ecológica, mais intuitiva. Mais importante é estar aberto a essa transformação, né? Porque as ferramentas são infinitas, tem várias. Da hora. E tem desde aquelas ferramentas reparadoras de problemas que a gente enfrenta na nossa sociedade. Aqui na rua mesmo, quando eu cheguei, eu vi que tem um grupo dos Alcoólicos Anônimos aqui do lado. Isso. Então, as substâncias para ajudarem a pessoa a se descondicionar de alguns vícios também estão sendo cada vez mais estudadas, né? As próprias substâncias psicodélicas, que eu acredito, tenho isso como certeza, a ciência já está muito perto de confirmar isso, tem infinitas aplicações para depressão, ansiedade, síndrome de estresse pós-traumático, adição química e por aí vai. As aplicações tendem a ser infinitas. E felizmente a gente está vivendo um momento hoje que a ciência está se aproximando do meio espiritualista e validando algumas ferramentas que já são de conhecimento da humanidade há muito tempo. Muito tempo, né? E a ciência agora está começando a olhar e falou, talvez isso aqui tenha uma aplicação, né? Faz parte do processo. A ciência tende a ser um pouco cabeçuda, às vezes, em lidar com coisas que já estavam escancaradas aí pra gente há muito tempo. Né? Não é o Prozac que vai resolver o problema da humanidade, também não é a ayahuasca. Mas a ciência, por muito tempo, acreditou que os antidepressivos eram a solução, né, desses estados psíquicos complexos que, nas culturas originárias, no meio xamânico, muitas vezes nem mesmo são lidados como doenças. Né? São estados psíquicos complexos que podem ser direcionados para um desenvolvimento mediúnico, para uma mudança significativa na vida da pessoa. É um ajustamento. Né? Nem tudo é doença, nem tudo é patologia. Às vezes a pessoa só está precisando mesmo ser olhada, ser cuidada de uma outra forma. É mudar o que tem no prato, né? Mudar o que ela está consumindo, o que está assistindo na TV. Então tudo isso é medicina, tudo isso pode ser remédio ou pode ser veneno. Né? Se a pessoa estiver disposta a essa transformação, a gente pode começar de diversas formas. Não, a substância psicodélica, eu digo que não precisa ser, e eu nem acredito que deva ser a primeira ferramenta a ser buscada. O mais importante é, como eu falei, olhar dentro de casa. O que você pode fazer de diferente? Eu acho que o primeiro de tudo é aquele autoanálise. Sem dúvida, é isso. Né? E aí, depois procurar outras coisas. Galera, pode mandar as perguntas aí já. Quem tiver pergunta, pode mandar a pergunta pro Fê aqui, tá bom? Que daqui a pouco o Fê vai fazer um canto aqui, xamânico. É isso. Vamos se conectar, hein? Vamos se conectar. O Fê, sabe que eu vou perguntar aqui? Uma coisa que a galera gosta muito no canal. Se você já teve projeção astral. Sim. Não é o meu objeto de estudo principal, né? Mas assim, você já teve alguma experiência? Como que foi ela? Com a ayahuasca, bastantes vezes já. Que legal. Né? Projeção astral no sentido da sua consciência. Isso. Abandonar momentaneamente esse instrumento físico e trafegar, viajar por outras esferas, né? A gente abrir a nossa percepção para outras realidades. Então, tive recentemente um episódio tem algum na minha casa. Lembra? Dá para contar para a galera? Já foram vários, vários, mas teve um poderoso assim com a ayahuasca que foi impactante, não necessariamente prazeroso, né? Foi bem assustador no início,
que eu me percebi saindo do corpo mesmo e quando eu vi eu estava numa outra esfera com seres que não se apresentaram, não deram nome, mas eram seres multidimensionais, formas gigantescas e formas, de alguma forma, que lembravam a forma humana, mas que com outra coloração, outra tonalidade, outro procedimento. E eu senti ali que eles estavam implantando alguma coisa em mim, né? Estavam colocando alguma ferramenta, algum instrumento. Chip? Como se fosse, né? Mas é porque às vezes a gente tende a achar, né, que a visualizar você numa maca e vem a galera ali, abre e coloca uma coisa. Então eu não tinha nem corpo, era a minha consciência, era suspensa numa outra região, num outro lugar, que eu não sei dizer se era claro, se era escuro, era tudo ao mesmo tempo. E eu sentia a presença desses seres que estavam colocando alguma coisa ali. Caramba. Alguma ferramenta que, em alguns momentos, eu suspeito que essa ferramenta ela se manifesta, às vezes quando eu estou trabalhando, quando eu estou a serviço, nos meus trabalhos, meus atendimentos, meus rituais. Eu acredito que a gente o tempo todo está recebendo esses downloads, esses insights. Muitas das coisas que a gente fala, não sou nem eu que estou falando. Muitas coisas que a gente faz. É a conexão com outro plano, outra esfera. Está tudo nos atravessando o tempo todo. E a projeção mesmo, essa que tende a chamar mais a curiosidade das pessoas, ela acredito que todo mundo projeta. Não necessariamente de forma consciente, né? O Wagner Borges, que é um grande mestre da projeciologia, fala muito melhor do que eu sobre isso, mas eu acredito que a gente trabalha muito mais dormindo do que acordado, que a gente está no estado de vigília, né? Desempenhando esse personagem que a gente acredita que nós somos isso, né? Eu sou o Felipe, eu sou essas referências, essa personalidade. Isso aqui é só um personagem, é só uma máscara. Quando a gente dorme, o nosso espírito desenlaça aqui da matéria e vai trafegar por outras regiões, vai trabalhar no astral, vai encontrar com pessoas que já foram antes ou que vão depois, que a gente trafega por outras esferas que não são confinadas pelo espaço e pelo tempo. Então, às vezes é melhor nem lembrar, né? Porque se a gente lembrasse, ia ser uma confusão muito grande, às vezes. Nossa, esse é bagunçado, hein? Pois é, e aí voltar pra cá, acordar, caramba, agora tem que sair pra trabalhar, e eu tava com um arturiano que falou que vai acontecer tal coisa, então, às vezes o melhor é não saber mesmo. Mas eu tenho a plena consciência de que a gente trabalha muito mais lá do que aqui, né? Aqui é o nosso instrumento físico que performa, que desempenha, mas a gente trabalha muito mais nessas outras esferas. A gente está sendo inspirado o tempo todo. Essa, inclusive, é a definição de xamanismo, né? O termo xamanismo, a tradução é viver inspirado pelo espírito. Quanto mais a gente pratica o xamanismo, se aproxima dos elementos naturais, essa inspiração fica cada vez mais evidente. A gente se percebe inspirado pela espiritualidade o tempo todo. Então, ou seja, a todo momento nós estamos recebendo essas orientações, essas inspirações que nos ajudam a caminhar com mais leveza, com mais tranquilidade, fazer o que precisa ser feito, corrigir o que precisa ser corrigido. E de pouquinho em pouquinho a gente vai se tornando um pouco melhor do que a gente era antes. Por isso que a gente está aqui. O xamanismo entende que essa terra é uma escola, né? Todo mundo aqui é aluno, todo mundo está aqui aprendendo. Acredito eu, principalmente aqueles que se colocam como iluminados, né? Esses suspeitos que aqui precisam aprender mais. Aprender né? mais. Quem está aqui é todo mundo no mesmo barco, né? Todo mundo tem coisa para consertar, bastante coisa para consertar. Esse é um planeta de prova e de expiação. Quem está encarnado aqui tem muita coisa para expiar, tem muita coisa para corrigir, muito débito para sanar. Então, antes de pensar em iluminação, em chegar num ponto Vou falar de que chegada, é evoluído, né? Tem um monte de falar, sou caminhar, meu evoluído. irmão. É isso. Poxa, você tá tão evoluído, tá aqui com nós? É trabalho, é trabalhar todo dia. Quem acha que já trabalhou o suficiente é quem mais precisa trabalhar. Eu penso assim. Então, humildade, caridade, perseverança, determinação de seguir se aprimorando todos os dias, fazendo o melhor que a gente pode. Já ouvi falar que muitos espíritos pedem para vir encarnar aqui, né? Que aqui dá um adianto, né? Opa, aqui é onde o negócio acontece mesmo. Muitos querem encarnar aqui. E não é tão fácil, né? Não é fácil. Suspeito que existem filas quilométricas de espíritos que aguardam ansiosamente a oportunidade de encarnar aqui na Terra. Aqui. Eu já ouvi falar Porque aqui, meu irmão, aqui é onde o negócio acontece mesmo, né?
Você encarnar num instrumento físico, acreditar que você é isso e perceber separado das pessoas, da natureza, da divindade. Então, ou seja, é um momentâneo estado de confinamento consciencial tão grande que requer-se muito empenho, muita determinação, muita vontade da gente perceber, voltar a observar o que nós realmente somos. Então é uma universidade profunda mesmo, é um estudo fino da consciência. A gente encarna aqui as mesmas belezas que esse planeta nos oferece, são também as mesmas armadilhas. A gente vem para cá, a gente consegue sentir, cheirar, sentir gosto, a gente consegue interagir com as coisas, testemunhar a vida crescendo, morrendo, as belezas exuberantes da natureza, mas ao mesmo tempo é muito fácil a gente se apegar a tudo isso, se apegar a esses mesmos sentidos, se apegar à matéria. E aí o nosso Dharma pode se transformar em mais karma, em mais dificuldades. Então no final do dia é usufruir, saber que a gente não foi expulso do paraíso. Esse é o paraíso que a gente tem à disposição para a gente crescer. A gente escolheu vir para cá. Ninguém foi punido, ninguém está aqui a passeio. Tem alguns exilados, né, de outras esferas que vêm para cá, mas também porque de alguma forma escolheram vir para cá. Vibraram numa frequência que fizeram com que eles tivessem que vir para cá também. Mas no final do dia a gente está aqui para aprender, a gente está aqui para agradecer todos os dias a oportunidade que é estarmos encarnados na matéria e saber que estar encarnado na matéria nos impõe desafios profundos que têm que ser superados todos os dias. E viver aqui, porque eu vi o Wagner já falando, e pessoas que projetam, né? Aí as pessoas querem viver projetando, não querem viver a sua vida aqui. Ele falou, tá errado. Se você pediu pra vir pra cá e você tá encarnado aqui, você tem que viver sua vida aqui. É isso mesmo. Não é pra você ficar se projetando, querendo ficar lá do outro lado. Aí é ilusão, né? Aí é auto-engano. Ele fala muito isso. Aquilo que a gente escolheu fazer. Você não escolheu vir? Então faça o que você falou, né? Que ia fazer. Exato. Porque às vezes é um baque, né? Dependendo do espírito, quando ele vem aqui, caramba, o negócio aqui é complicado, né? A gente tinha até esquecido. Ou um espírito que nunca passou por uma experiência aqui na Terra, né? Caramba, o negócio aqui é complicado mesmo, né? Porque é um sistema de prova e expiação, né? Então, eu não vou dizer infelizmente, mas felizmente nós escolhemos habitar um sistema planetário que ele é concebido para expurgar as nossas debilidades, né? As nossas questões kármicas. Então, é um exercício constante, diário, a gente permitir que o amor prevaleça sobre o egoísmo, que a cooperação prevaleça sobre a competição, que a fraternidade prevaleça sobre a individualidade. Então, não é fácil, né? Seja para quem está desperto, para quem está dormindo, a dificuldade é a mesma para todo mundo. Mas em toda dificuldade é uma oportunidade, né, da gente fazer um pouco melhor, da gente despertar um pouquinho mais todos os dias. Também acho. Muito bom estar aqui. Cara, eu ia falar isso. Eu posso falar que eu sou um cara feliz, velho. Eu vejo o pessoal reclamando de tudo, só reclama. Mano, sou um cara feliz, vivo a minha vida aí, da hora, a minha família. Não tenho o que reclamar daqui, mano. É isso. Todo mundo tem problema, meu. Dificuldade, todo mundo passa. A gente tem que ir bola pra frente e seguir, meu. Né? Ficar só reclamando, choramingando. Ai, eu tenho amigos super, assim, negativos. Sim. E aí você vai ver, a vida do cara nem é ruim, cara. Nem tá com problema do jeito que ele fala, né? Mas você fala, caramba, que problema que esse cara tem? De verdade. E o cara só reclama. Às vezes é só olhar pro lado, né? Relativizar um pouco os nossos problemas. E a gente percebe que aquilo que eu achava que era muito problemático, você olha pro lado, caramba, acho que aquilo ali que é problema. Não diminuir o seu problema, mas lançar um olhar um pouco mais exato, mais compassivo para as dores do mundo, né? E perceber que, como você falou, todo mundo tem problema, todo mundo tem dificuldade. E a dor faz parte da experiência humana, né? Normal, a dor ensina, na dor a gente cresce. Tem uma frase do Essa de Queiroz que ele fala: as dores são parte necessárias, as dores são parte necessária de um mundo em que é delicioso viver. Então a vida na Terra ela é maravilhosa, ela é plena de belezas, mas também repleta de dificuldades, normalmente que foram semeadas por nós mesmos, em outras esferas, em outros tempos, em outras eras. Então a gente vem para
aproveitar as oportunidades que a gente tem de ser um pouco melhor, né? Como a gente estava falando antes. Então é muito bom estar aqui, meu irmão. Eu também sou feliz demais. Cara, eu sou. Sou feliz, sou muito grato, né? Grato, isso. Por tudo que vem. Às vezes a pessoa reclama com muita facilidade, mas não para agradecer, né? Não tem a mesma facilidade. Olha para o céu, olha para Deus, caramba, eu não tenho isso, eu não conquistei isso, eu não consegui isso. Mas não tem a mesma facilidade de olhar para o céu, olhar para Deus e agradecer por tudo que já conseguiu. Já conseguiu. Pela vida que tem, pelo alimento que tem, pelas pessoas que tem ao redor. Então é o que eu sempre digo para as pessoas, até as pessoas que eu atendo, né? Antes de pedir, aprende a agradecer. De agradecer. Porque a melhor forma de pedir é agradecer. Porque quando a gente agradece, a gente já está num lugar muito profundo pedindo no melhor dos sentidos, né? Porque quando a gente se mostra grato por tudo aquilo que a gente já tem, tudo aquilo que a gente já é, a espiritualidade nos presenteia, nos recompensa. Que olha, ó, ali tem um filho grato, ali tem um filho que está sabendo viver a vida com tudo que a vida tem a lhe oferecer, de dificuldade, de dor, de aprendizado, antes de qualquer coisa. Todo mundo está aqui para aprender. A dor faz parte. Mas o ser humano é complicado, né, filho? A galera só procura a espiritualidade de Deus quando tá com um problema. É verdade. Puta, um problema. Agora eu vou pedir a Deus aí pra ver se ele dá uma forcinha. E agradecer, mano, é difícil, hein? A galera chegar a agradecer do nada. Difícil, né? Difícil. Agradece se acontecer alguma coisa legal. Aí é fácil agradecer, mas agradecer do nada, assim. E agradecer pelas dificuldades. Porque às vezes a dificuldade de você cresce aí em algum outro ponto, cara. Às vezes a dificuldade veio pra te melhorar em alguma coisa que você precisava. Ser grato às dificuldades. Entendeu? Tem que ter essa reflexão. Sem dúvida, meu irmão. Acho que o fato da gente estar vivo já é razão suficiente pra gente agradecer. Já. Acordou vivo, acordou respirando, agradeça. Agradeço. E como a gente mesmo estava falando, né? Muitos espíritos aguardam por essa oportunidade de encarnar aqui. E você tá aqui, gozando dessa oportunidade. Então as dificuldades, elas estão vindo para ensinar alguma coisa. Os desafios estão vindo para corrigir alguma história. Se a gente fica só reclamando, fica só praguejando, esperando que alguma coisa, alguma força nos livre das consequências das nossas próprias escolhas, a gente já não entendeu por que a gente está aqui. A gente não entendeu que esse é um planeta escola. Nós somos alunos, somos aprendizes. E tudo nos ensina. Os nossos inimigos, nossos antagonistas, as pessoas que a gente acha que estão aqui para nos prejudicar, essas são os verdadeiros mestres. Porque elas nos ensinam sobre compaixão, sobre tolerância. É muito fácil a gente agradecer, como você falou, né? Quando está tudo bonito, tudo resolvido. É fácil. Mas agradecer quando o bicho está pegando, essa é a verdadeira demonstração de confiança na perfeição da vida que caminha a despeito da nossa vontade de querer que ela seja qualquer outra coisa. A vida é o que ela é. É ser grato pela vida e acreditar que a vida vai nos presentear e vai nos surpreender com as situações, com os desafios, com as provações mais oportunas para o nosso crescimento. Quando a gente consegue internalizar isso, muda tudo. Aí como que eu internalizo isso? Disciplina e compromisso, né? Como tudo na espiritualidade, tudo na vida. É treino, é prática. Primeiro começa com esforço mental até artificial, né? Eu vou conseguir, eu sou capaz, a vida é bonita da maneira como ela é. E aos poucos isso vai se internalizando de uma forma cada vez mais espontânea e natural. Mas antes convém trocar, né, os pensamentos de reclamação, de vitimismo, de intolerância por pensamentos mais bonitos. Tudo começa aqui dentro, né? Pô, e Jesus falava bem isso. Vigiar. É isso, orar e vigiar. Vigiar seus pensamentos, mano. Vigiar os pensamentos. Porque, assim, o que a gente mais tem, o ser humano, é pensamentos ruins. Exatamente. Então, ali, isso aí traz muita coisa negativa, mano. Sem dúvida. Esses pensamentos ruins. Você vibra naquilo, aí começa a dar tudo errado. Né? Se as pessoas percebessem que boa parte das mazelas, das dificuldades que a gente enfrenta são criações da nossa própria mente. Ou então a situação é difícil, mas às vezes ela nem era tão difícil assim. A gente tornou a situação ainda mais difícil porque rejeitamos a oportunidade de aprendizado que ela trazia. E começamos a falar, nossa, Deus está me castigando, por que essa pessoa está fazendo isso comigo? Eu não vou conseguir. Nós somos criados à imagem e semelhança de um Criador onipotente, onipresente, onisciente. Então nós temos a possibilidade também de criar
situações diferentes, mais elevadas. Boas e ruins, né? Boas e ruins. A gente cria os nossos demônios e cria também as soluções para os nossos problemas. Claro que nem tudo é fácil, não é da noite para o dia, mas tudo começa, eu digo para as pessoas, numa atitude mental mais positiva. Mudar a configuração dos seus pensamentos, olhar para a vida de uma forma mais amena, mais tranquila, mais grata, né? Olhar pela janela e ver que tem pessoas que têm muito menos do que eu e às vezes elas são gratas, se mostram felizes e vice-versa. Tem gente que tem muito mais e é triste, e é melancólico. Tem gente que acha que tem tudo, mas tem muito pouco. E tem gente que às vezes acha que não tem nada, mas tem bastante. Então é relativizar um pouco, às vezes, a nossa postura de reclamar, praguejar, se inconformar e agradecer um pouco mais. Parece difícil, mas é treino, é prática. Espiritualidade é compromisso e disciplina. Se a gente não estiver disposto a trabalhar a espiritualidade todo dia, a gente vai sempre achar que vai vir um milagre, uma solução do lado de fora. E eu não acredito nisso. Vem do lado de dentro. Acho que é trabalho e positividade. É isso, irmão. Trabalho e positividade. Trabalho e positividade. Porque você também só ficar pensando em não correr atrás. Ontem eu convidado de hoje, o Renan, fala muito disso. É que muita gente espera. Sim. Ah, não, tô positivo aqui. Tô positivo aqui, feio, mas eu vou ficar aqui, velho. Vou ficar aqui. Aí não vai rolar nada. Vai ficar sentado, não? Não, é um combo, né? Exatamente. De atividades. É um combo de atividade. É ali você pensar positivo, mentalizar o que você quer, enxergar já que está acontecendo e ir correndo atrás. Exatamente. Né? Trabalhar, conspirar a favor da sua mudança, da sua transformação, do objetivo que você quer alcançar. Na mente e no empenho, na dedicação para que aquilo se manifeste, para que aquilo se materialize. Senão também é muito cômodo, né? A gente só deseja, só vibra positivamente, mas não contribui para que os nossos amparadores possam fazer as coisas acontecerem. Então, eles precisam que a gente demonstre essa vontade de fazer as coisas acontecerem. E aí tudo conspira ao favor. Super. Quando eu fazia remoto, que eu fiz bastante tempo, eu sempre imaginei, cara, eu no presencial ali, no estúdio, eu ficava mentalizando, sabe, Fê? Com convidado, ficava imaginando aqui, sabe, batendo esse papo que eu tô com você. E eu falava, uma hora vai rolar. Vamos trabalhar, vamos fazer. E rolou, cara. Tamo aqui. Mas essa tela mental, eu já fazia lá atrás, meu. Lá atrás já. E nunca assim, sempre assim, vigiando meu pensamento. Ah, será que vai? Será que eu vou conseguir? Não. Você já tem que pensar. Vou conseguir, vai acontecer. Minha esposa sempre fala muito isso. Das palavras. Quando ela vê que eu falo alguma palavra que soa negativa, ela já... Opa, não é assim. É isso. Porque isso atrai. A galera acha que não, mas atrai, mano. Atrai. Você gera um campo, né? Exatamente. Você gera um campo. Você vai atrair aquilo que você está vibrando. Né? Então a sua realidade ela é diretamente condicionada pelo que você está emitindo. Através das suas palavras, dos seus pensamentos, das suas atitudes. Se o ser humano dimensionasse o poder que ele tem de construir, que é semelhante, superior até mesmo ao poder que ele tem de destruir, a gente certamente estaria num lugar muito diferente do que nós estamos hoje. Porque tem um sistema muito bem estruturado que tenta a todo momento dizer para as pessoas que elas não são capazes. Dizer mas que elas a gente cresce precisam com isso, filho. É isso. A gente cresce com esse pensamento, cara. Que a sociedade ali, né, a mídia constrói. Você, mano, e é isso, é batata. Você cresce mesmo, pensando que você não é capaz. Às vezes você tem até uma ideia ali, ou você tem até uma vontade, mas você pensa, não é pra mim, não. Acho que a maioria das pessoas tem esse pensamento. Sim. Né, infelizmente ainda a maioria. Mas está começando a mudar. É por isso que estamos aqui, para bater esses papos, para trazer o despertar pra galera. É isso mesmo. Né? Trazer a galera e a galera escutar e falar, poxa, o que os caras estão falando ali é real. Pode mudar. É isso. Despertar para o nosso infinito poder.
né? Eu tenho não vou falar quem é, da família, e ele tem uma vida até legal, tranquila, assim, mas vive reclamando. Aqui não tá bom, o serviço não tá bom, aqui não sei o que, tô sem grana. Ele falou que ele só tem problema. Mas não tem problema. Eu falei, sabe o que só reclama. O problema é, às vezes, um pai que tem uma criança, que eu vi até no Face, que tá com câncer, e a criança tá nas últimas. Isso é um problema, velho. E aí não tem o que fazer mais. Um filho pra morrer de câncer. Falei, isso é um problema, velho. Agora você, mano. Que problema você tem? E aí ele parou, pensou. Falei, é verdade, não sei o quê. Só reclamo. Tipo, sabe quando deu Já deu um impacto ali. um impacto? Já uma semente foi plantada, sem dúvida nenhuma. Falar, é com você, mano. Você tem que mudar essa vibração aí, que você é louco. É isso, meu irmão. Né? Toda vez que eu vou lá, o cara só reclama, velho. Com certeza mudou alguma coisa ali. E aí você chega na casa da pessoa, sente o ar pesado, velho. Sim. Sabe? E a pessoa respirando esse ar todos os dias, né? É. A atmosfera poluída que ela mesma está criando a partir do que a mente dela vibra. Fê, esse tipo de pessoa já apareceu como aluno para você assim? Para você trabalhar ela? Sim. Não vou dizer que a maioria, mas boa parte das pessoas que eu atendo nas minhas terapias individuais vem num lugar muito parecido com esse, né? Num lugar de muita reclamação, de muito inconformismo, né? E o início do trabalho é, como você muito bem colocou, é tentar despertar a pessoa primeiro para uma mudança básica de pensamento, né? De vibração, de olhar para a vida de uma outra forma, mesmo diante dos problemas mais difíceis, das situações mais complexas. Respirar e observar o que eu posso fazer diante dessa situação que está colocada na minha frente. Às vezes, não há nada a ser feito. Na vida a gente tem que ter coragem para fazer o que pode ser feito, serenidade para lidar com o que não dá para ser mudado e sabedoria para diferenciar uma coisa da outra. Então, em algumas situações a gente vai poder fazer alguma coisa, em outras eu não posso fazer. Então, confia. Então, respira. Então, pelo menos não atrapalhe. Deixe que as coisas se desenrolem da maneira como a espiritualidade, a lei maior, a providência, da maneira como você quiser chamar, Deus, se arranjem para conduzir as coisas da melhor maneira possível. Porque tudo sempre é conduzido da melhor maneira possível quando a gente interfere menos. Só que às vezes a pessoa quer interferir demais. Então, muitas pessoas chegam com essa atitude mental muito negativa, né? E o início do trabalho é conscientizar a pessoa que ela tem o poder de, pelo menos, acalmar um pouco aquela situação, para que então o próximo passo possa ser dado. Mas antes de qualquer coisa, dá à pessoa essa dimensão de que, por mais complexa que seja a situação, a maneira dela lidar com essa situação já, na maior parte das vezes, inicia a resolução do problema. Mas se a pessoa só olha para o problema, só reclama dele, tende a ficar aquele amaranhado e é difícil se desprender daquela situação. Às vezes a situação vai ficando mais ainda complexa, porque a pessoa não ainda decidiu descomplexificar a situação, respirar, distanciar um pouco, como eu posso me relacionar de uma outra forma com essa situação. Porque se eu mudo perante a situação muda também. Tem uma frase do Rumi, que é um poeta oriental, que ele diz o seguinte: no início do caminho espiritual, eu me considerava inteligente, então eu queria mudar as pessoas e mudar o mundo. Até que eu fui me tornando sábio, hoje eu me dedico a mudar a mim mesmo. Porque essa é a única forma de mudar as pessoas e mudar o mundo. A gente tem que mudar primeiro. É isso, irmão. Né? É bem isso. Muda que o mundo muda com a gente. A gente muda o mundo na mudança da mente. Gabriel Pensador. Grande mestre. Da hora. Vamos lá, vamos ver se tem alguma pergunta aqui da galera. Mas eu tenho uma aqui pra você.
a galera que quer começar a ser um estudioso do xamanismo, por onde essa pessoa pode começar, Fih? Maravilha. Tem 2 caminhos, né? O primeiro, que é sempre o que eu vou recomendar, é lançar um olhar diferente para a vida, que é o que a gente está falando até agora. Um olhar mais natural. Para sair da abstração e ir para um campo mais concreto, reflita sobre os aspectos básicos que compõem a sua vida. No xamanismo a gente entende que toda a realidade observável ela é composta pelos 4 elementos orgânicos que compõem a matéria orgânica principais, né? Terra, água, fogo e ar. Corpo, mente, emoção e espírito. Então viver xamanicamente começa por um cuidado maior em relação aos corpos que me compõem, né? Sou um espírito momentaneamente abrigado num instrumento físico. Como posso cuidar melhor do meu corpo físico? Então, a alimentação, né? Parar de comer veneno, parar de comer porcaria, porque boa parte das doenças que assolam a nossa humanidade vem do nosso prato, né? Vem das coisas que a gente come. Cuidado mental, elemento ar, corpo mental, como eu posso cuidar melhor dos meus pensamentos, da minha atitude mental perante a vida, né? Cultivando uma atmosfera mais serena, mais harmoniosa, mais confiante. Corpo emocional, quais as emoções tóxicas ou densas que talvez eu esteja carregando, a culpa que eu carrego em relação a alguma situação, mágoa, ressentimento, como que eu me relaciono com as pessoas que me oferecem desafios, com a minha família, com os meus amigos, com o meu companheiro, com as pessoas do meu trabalho. E o elemento fogo, corpo espiritual. Tenho me dedicado à espiritualidade ou só acendo incenso, só faço uma oração, só acendo uma vela quando o bicho pega, né? Como você falou. Então esse é o primeiro passo, é refletir sobre a maneira como você está cuidando da sua vida nos aspectos mais triviais, né? Corpo, mente, emoção e espírito. Aos poucos, a gente vai adquirindo essa compreensão maior do que é a vida e se aproximando de uma vida mais natural, se aproximando dos elementos da natureza, das ervas, dos cristais, dos animais. A gente vai readquirindo essa harmonia que compõe os reinos da criação. Reino mineral, reino vegetal, reino espiritual, reino humano, reino animal. Então, viver xamanicamente é perceber que de tudo que a natureza é feita nós também somos. Nós somos parte da terra, somos parte da natureza. Então, ir aos poucos adquirindo essa proximidade com os elementos naturais. A gente que está aqui na cidade, né? As pessoas se desconectaram dos elementos naturais. O ar que a gente respira é um ar poluído. A água que a gente bebe também é uma água que é contaminada. Boa parte. É o fogo. Quando muito as pessoas têm contato com o fogo ali no fogão. Sendo que o fogo faz parte da nossa natureza, do desenvolvimento da nossa humanidade. A gente tinha sempre uma relação com o fogo. A gente cantava, dançava, conversava ao redor do fogo. Isso foi se perdendo. A terra, as pessoas têm nojinho de pisar na terra, né? Só pisa com sapato ou não, vou pisar na terra aqui. Então é minimamente criar essa proximidade novamente com os elementos naturais. E aí sim, com a nossa natureza interna. Adquirir, lançar um novo olhar para a natureza, cuidando da natureza de uma outra forma, cuidando do que a gente come, do que a gente pensa, do que a gente sente, do que a gente vibra, se reaproximar da espiritualidade. Aos poucos você começa a caminhar inspirado pelo espírito, que é a própria definição do xamanismo. E você pode viver o xamanismo sendo católico, evangélico, candomblessista, umbandista, hinduísta, qualquer que seja a sua religião, a sua filosofia, você pode viver xamanicamente, porque o xamanismo não é uma religião no sentido clássico da coisa, é uma filosofia, uma postura diante da vida. É a vontade que a gente tem da gente se reconciliar com a natureza visível e com a nossa divina natureza interior. Perceber que Deus está aqui dentro, Deus não está do lado de fora. Cada vez que a gente estica a mão pedindo que Deus venha nos auxiliar, a gente está dando mais importância para a distância do que a divindade em si. Então voltar as mãos contra o peito, perceber essa presença divina dentro de nós. No momento de mais dificuldade, mais turbulência, de maior desafio, sentir verdadeiramente que nós temos dentro de nós todas as ferramentas e os instrumentos de que a gente precisa para, pelo menos, lidar com aquela situação, com aquele problema, com um pouco mais de tranquilidade, de uma forma um pouco mais natural. Dito isso, aí eu venho para a segunda parte, né, que é um outro caminho, que é o caminho teórico, o caminho de estudo. Existem literaturas, tantas sobre xamanismo. Quem sentir de conhecer um pouco mais sobre a nossa visão do xamanismo, você pode acompanhar a nossa página no Instagram, que é o Xamanismo 7 Raios.
Tem o nosso site, xamanismo7raios.com.br, que ali você já começa a entender um pouco mais sobre o que é filosofia xamânica, como que o xamanismo se relaciona com a vida. E é legal isso também, porque o xamanismo é uma filosofia livre. Cada um vai se conectar com ele de uma forma, né? Não tem uma receita, não tem uma forma pré-determinada para você viver o xamanismo. Começa com essa mudança de postura diante da vida. Viver xamanicamente é viver inspirado pelo Espírito. Ritualizar o sagrado. O xamanismo é ritual. Então, desde que você acorda até antes de dormir, eu vou parar, eu vou sentar na cama, eu vou cultivar pensamentos mais bonitos, que aos poucos vão se fortalecendo no meu jardim mental até que aquilo floresça em coisas também mais bonitas. E essa nova realidade passa também a me envolver. As pessoas vão me responder de uma outra forma, os problemas vão se solucionar de uma outra forma, porque eu estou mudando de dentro para fora, não esperando que as coisas mudem de fora para dentro. Acender uma vela uma vez por semana, dedicar essa vela a uma intenção elevada, perdão, a transformação, agradecer. Então é no dia a dia e criando esses rituais que são muito pessoais, cada um vai fazer do jeito que sente, e perceber o impacto que isso vai gerando na sua realidade. O sagrado vai se aproximando de você. Você começa a viver e caminhar cada vez mais inspirado por essa força maior, que é o Espírito, que é o que nós somos. Isso aqui é só o que a gente está, né? Só que a gente se confunde com isso muito facilmente. A gente não é isso, a gente está isso. A gente escolheu estar isso aqui para lembrar que nós somos algo muito maior. E só para complementar isso que você falou, Fê. Galera, por exemplo, tá querendo fazer uma meditação e tem dificuldade, porque é difícil, né? Sim. Meditar. E aí, mas também acho que pode colocar, você tá indo em casa, põe uma música xamânica ali, escreve uma frase positiva, fala em voz alta, acho que isso já ajuda, né? Sem dúvida, irmão. Usar as nossas ferramentas. A gente já tem todas elas, né? O verbo, o pensamento, a respiração, você já a tá alimentação, emanando, né, pro universo. Tudo. Então, às vezes a pessoa acha que eu não tenho nada para mudar, não tenho nada que eu possa. Você tem, já tem você. Então respira, faz diferente, porque ninguém pode colher nada diferente do que está semeando. Né? Como eu falei, às vezes a pessoa procura a cura, mas ela não quer abrir mão do que está deixando ela doente. Ela quer a transformação, mas não quer se transformar. Então, faz esse exercício no dia a dia. Fecha o olho, respira. Se todo mundo parasse 3 minutos por dia, no meio da agitação, da loucura, fechasse o olho, respirasse um pouquinho, deixar esse silêncio preencher no meio da loucura dos pensamentos, quando você volta a fazer o que você estava fazendo, você seu volta mais trabalho, sereno. cuidar do seu filho, você volta mais sereno, volta num outro estado de espírito. Mas precisa sair um pouco do automático. Se não sair, vai continuar nesse estado automático e vai continuar colhendo a mesma coisa que está semeando. Para a gente chegar num lugar diferente, tem que fazer diferente, não tem jeito. É isso. Eu vou falar aqui tem uma frase aqui, grande Vanderlei aqui, nosso membro, e ele colocou aqui, vou ler pra gente, que eu achei bem legal, o Fê. Na hora que a gente está falando de salve de gratidão, e ele colocou aqui, eu sou grato a Deus pelo tempo que Ele deu a mim e ao amor de minha vida. E o fruto desse amor, meu filho amado. Sei que aqui é só uma passagem e que somos eternos. Gratidão ao Criador sempre. Meu irmão. Maravilha, hein? Da hora, hein, Vanderlei? Da hora. Acho que é isso. O que eu e o Felipe falou. Ser grato. Ser grato. Agradecer agrada ao ser. Agradecer agrada ao ser. Com certeza. Fê, é o seguinte. Estamos já para encerrar a nossa live. Vamos de canto? Claro, meu irmão. Vamos fazer. Vamos fazer? Sim. Como que você quer fazer? Você precisa de alguma coisa? Não, tô com meu tambor aqui. É? Se desse para diminuir um pouco só a luz, você acha que tem como? Tem. Vou perguntar para Ju, tem como diminuir um pouquinho a luz aí? Por favor. Aqui no estúdio. Galerinha. Vamos de... Precisar só mexer um pouquinho no microfone aqui. Vamos mexer, fica...
Se você quiser abaixar ele pra você aqui, ó. Isso. Sim? Ah, com você, meu parceiro. Bora. Pedir para todo mundo que está assistindo, está acompanhando, para fechar os olhos, respirar profundamente. Um belo exercício para acalmar os nossos pensamentos e para nos conectar com o sagrado que habita em nós é observar o movimento da nossa respiração. O ar que entra, o ar que sai. Apenas observe esse fluxo em silêncio. Permita que a vibração, que o toque ancestral do tambor acalme os seus pensamentos, conduza a sua jornada, desperte a sua força ancestral.
Arro. Galera, pessoal, sentiram a energia? Eu senti aqui, eu tô sentindo até agora, hein? Maravilhoso, maravilhoso. Gostaram? Eu gostei demais. Tô sentindo a energia até agora aí. Fê, meu parceiro. Muito bom, cara. Eu amo. Eu amo. E obrigado por esse nosso papo. Eu que agradeço, meu irmão. Obrigado Agradeço mesmo. muito. Hoje a gente falou o que a gente tinha que falar mesmo. Acho que ajudou muita gente. E esse canto seu, eu acho da hora, velho. Eu acho da hora. Então, obrigado. Mesmo de coração, irmão. foi da hora. Obrigado da demais. A oportunidade, a abertura, a troca. É isso. Vamos que vamos. Tamo junto. Tamo junto. Quero que você passe pra galera aí, Instagram, se tiver curso, tudo aí. Pode mandar. Sua câmera é aquela ali. É com você. Nosso Instagram aí, pessoal, quem sentir de acompanhar o trabalho do nosso grupo, né? Nós desenvolvemos nosso trabalho com xamanismo aqui em São Paulo, principalmente. O Instagram é Xamanismo 7 Raios. Tudo escrito, né? Xamanismo com X, 7 Raios, SET Raios. Gratidão. Lá pelo Instagram vocês ficam sabendo dos nossos cursos de xamanismo, que o primeiro que a gente vai fazer ano que vem é em fevereiro. Nossos eventos, trabalhos com a cura através do som, os trabalhos com as plantas, os atendimentos terapêuticos em São Paulo. Então é só acompanhar por lá. E todos os textos que a gente compartilha lá no Instagram, que estão abertos lá para todo mundo. Nunca vai ser cobrado, é para você mesmo sentir essa conexão com a filosofia do xamanismo e tentar incorporá-la na sua vida. É isso, meu irmão. Da hora. Gratidão. E é isso. Galera, mais um EP da hora, maravilhoso. Obrigado por mais uma semana. Segunda-feira estamos aí de volta naquele bate-horário, certo? Beijo do Black. Fui, papai! É nóis.